Olá, pessoal, tudo bem? Vamos dar prosseguimento na nossa aula sobre legislação aplicada ao Ministério Público da União. Tá bom, senhores? Estão vendo? O concurso está aberto, tá agora, foco total, força, fé, né? Como diz a Thaís aí, a vitória chegará. Thaís, do Rio de Janeiro, abraço para você. Obrigado pelo contato, tá bom? Vamos lá, senhores, então, nossa aula hoje é sobre os vários ministérios públicos. Vários ministérios públicos. Está lá no seu edital, esse tópico, nós vamos falar tudo sobre o Ministério Público, o ramo tal, tá bom? Senhores, a Constituição Federal diz o seguinte, ó. Aliás, a Lei Complementar 75 diz o seguinte, lá no artigo 24. O Ministério Público da União compreende o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar, o Ministério Público do Distrito Federal e Território. Senhores, esse aqui, então, segundo a Lei Complementar 75 e a Constituição Federal, é a estrutura do Ministério Público da União. O MPU é compreendido, melhor, é formado por 4 ramos. Ministério Público Federal, MPF, MPT, Ministério Público do Trabalho, MPM, Ministério Público Militar, e MPDFT, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Professor, e o Ministério Público junto aos tribunais de contas não integra o MPU? Não, o CESP adora isso. Você pode pesquisar lá questões ó, do CESP, que ele vai várias questões colocando ali o Ministério Público que atua junto aos tribunais de contas como sendo integrante do Ministério Público da União. Falso, negativo. São só 4 ramos do Ministério Público da União. Tá? E o Ministério Público que funciona junto aos tribunais de contas, por exemplo, o pessoal do Rio de Janeiro, tem o Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, TCE. Lá no TCE tem um Ministério Público, um anexo, Essa instituição, Ministério Público, que atua junto ao TCE, não pertence ao MPU e nem pertence ao Ministério Público Estadual. Tá? Pertence à estrutura do TCU, no caso de Tribunal de Contas da União, ou do TCE, no caso de Tribunal de Contas Estadual ou dos Estados. Tá bom? No que tange ao MPU, é esse aqui que você vai marcar na prova. Pertence ao MPU, integra o MPU, compreende MPF, MPT, MPM e MPDFT. Professor, e o Ministério Público Eleitoral, se cair na prova, compreende o Ministério Público? O Ministério Público da União compreende. E lá tem, dizendo que a alternativa, melhor, o item diz o Ministério Público Eleitoral. Ministério Público Eleitoral não integra o MPU? Não. Ministério Público Eleitoral, senhores, nada mais é do que o Ministério Público Federal exercendo a função de Ministério Público Eleitoral. Falaremos disso. Não existe aqui um quinto, Ministério Público Eleitoral. Porque essa função de Ministério Público Eleitoral, quem acumula, quem exerce, é o Ministério Público Federal. Tá bom? Sendo que, na primeira instância, são os promotores de justiça, mas eu vou falar disso, tá bom? Então, cuidado. Ministério Público junto aos tribunais não integra o MPU. Ministério Público Eleitoral não tem estrutura própria, porque é o Ministério Público Federal que exerce a função, ele acumula a função também de eleitoral, Ministério Público Eleitoral. Tá bom? Então, ficou aqui para você, ó, os vários Ministérios Públicos. O Ministério Público Brasileiro é composto pelo Ministério Público da União, que é o concurso nosso, e o Ministério Público Estadual. Cada estado tem um Ministério Público. Né? Você aí do Rio de Janeiro, a Thaís, olha só, Thaís. Aí no Rio de Janeiro tem o Ministério Público Estadual. Tá bom? Que vai atuar nas matérias, nos casos que não sejam de atribuição do Ministério Público da União. Por exemplo, eu pratiquei um furto contra você. Quem vai me acusar? É o Ministério Público Estadual. Ah, eu pratiquei um furto contra a Receita Federal ou contra a Caixa Econômica Federal aí. Quem vai me acusar? É o Ministério Público da União, especificamente o Ministério Público Federal. O que interessa para nós no nosso concurso é o Ministério Público da União, porque o Ministério Público Estadual, né, não está na estrutura do MPU.
Cada estado tem o seu, não é objeto do nosso estudo. Senhores, o Ministério Público da União está aqui, ó, é formado, compreende Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar e Ministério Público do Distrito Federal e territórios. Falaremos da atuação de cada um, mas aqui eu já te dou um panorama geral. Senhores, a União, veja, por que o Ministério Público da União, ele se divide? Primeiro que não é exatamente se dividir. Ele se organizou, se estruturou de acordo com a matéria de atuação ou local de atuação. Por exemplo, matéria envolvendo militar, Exército, Marinha, Aeronáutica. Eu sou um soldado do Exército e eu vendi munição do Exército. Eu furtei munição do Exército e vendi. Eu pratiquei um crime militar. Quem vai me acusar? Eu não sou militar da União? Sim. Quem vai me acusar? Ora, como é uma matéria específica, o MPU dedicou um ramo, um braço dele, para me acusar, que é o Ministério Público Militar. O Ministério Público Militar, ele atua nas questões, nos crimes militares praticados pelo Exército, Marinha ou Aeronáutica, integrantes do Exército, Marinha ou Aeronáutica ou civil. Tá certo? Por exemplo, eu sou um civil, invadi o quartel e matei um policial. Matei, melhor, o sentinela da Marinha, do Exército, da Aeronáutica. Eu vou ser processado no âmbito do Ministério Público, no âmbito da Justiça Militar. Quem vai me acusar? O Ministério Público Militar. Outra, o MPT, Ministério Público do Trabalho. Então, eu falei para você que o MPU se organizou, se estruturou de acordo com a matéria ou de acordo com o local de atuação. Ministério Público do Trabalho é o ramo do MPU que atua nas questões envolvendo relação de trabalho. Não é qualquer questão. Nós veremos que, por exemplo, para defender criança, para defender o índio, você contratou na sua fazenda um índio para trabalhar, o índio está lá trabalhando há 2 anos sem receber. O Ministério Público do Trabalho pode mover uma ação, tem atribuição para mover uma ação para você pagar o salário do indígena. Lá no Distrito Federal, local de atuação, Distrito Federal ou territórios. Como não temos territórios hoje, o Ministério Público do Distrito Federal tem a sua área de atuação ali no Distrito Federal, tá certo? Por exemplo, eu pratiquei um furto na Caixa Econômica Federal, lá no Distrito Federal. Quem vai me acusar? O MPDFT, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Tá bom? E o Ministério Público Federal, ele pega o que sobrou. O que não for envolvendo matéria trabalhista, o que não for matéria militar e de atribuição do MPDFT, então fica para o Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal. Tá bom, senhores? Então, aqui está a organização do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, ok? Lembrando os senhores que, por exemplo, eu falei para você do furto na Caixa Econômica Federal lá no Distrito Federal, na verdade, quem vai me acusar é o MPF. Tá certo? Por quê? Porque é um crime federal e aí o MPF lá no Distrito Federal vai me acusar. Só corrigindo aí. Mas eu pratiquei um furto contra você aí do Distrito Federal. Não ofendi um bem da União. Ofendi um bem particular. Quem vai me acusar teria que ser um Ministério Público estadual. Teria que ser um Ministério Público distrital. Assim como tem em São Paulo o Ministério Público Estadual, no Distrito Federal também tem um Ministério Público Estadual, já que o Distrito Federal ele se assemelha ao Estado. Esse Ministério Público, que seria o estadual no Distrito Federal, é o MPDFT. Tá certo? Então, ali no Distrito Federal é um negócio até interessante, porque, veja bem, se você praticou um crime no Distrito Federal, quem que vai me acusar? Tá? É o MPDFT ou é o MPF? Depende. Esse crime lesionou quem? Lesionou a União, suas autarquias, a empresa pública? Sim, então é o MPF. Não, esse crime não lesionou a União, ou a autarquia, ou empresa pública. Quem acusa?
Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, porque ele está fazendo papel de Ministério Público Estadual, apesar dele integrar o MPU. Claro que eu vou detalhar isso para você no decorrer da aula, tá bom? Prosseguindo, então. Olha só já esta questão referente à estrutura do MPU. Vamos ver? Embora os Ministérios Públicos, junto aos tribunais de contas, sejam órgãos autônomos e independentes do MPU e independente do MPU e do MPS, né, dos MPs, dos estados, aplicam-se aos seus membros os mesmos direitos, vedações e forma de investidura. Verdadeiro, senhores, vejam que caiu para o MPU em 2013. Uma questão envolvendo a estrutura do MPU, senhores. É verdade esta questão. Sabe por quê? O Ministério Público, que atua junto aos tribunais de contas, são independentes. Eles não pertencem ao MPU, eles não pertencem aos Ministérios Públicos estaduais. Porém, diz a Constituição Federal que o Ministério Público, que atua perante os tribunais de contas, tem os mesmos direitos, vedações e forma de investidura. Sim, tem os mesmos direitos, vedações e forma de investidura. Por exemplo, vitaliciedade, eles têm o mesmo direito. Forma de investidura, concurso público de prova e título. Vedações, várias vedações. Por exemplo, não pode dedicar-se à atividade política. Tá certo? Então, esta alternativa está certa, porque realmente esses tribunais, esse Ministério Público, junto ao tribunal, não é vinculado. É independente do MP e do MPU e do MP estadual. Ok? Vamos ver a outra? Também caiu pelo CESP, né, TRE, mas envolvendo o Ministério Público. Segundo a Constituição Federal, o Ministério Público da União compreende vários ramos. Assinale a opção que não corresponde a ramo do MPU. Apesar de ser alternativa, mas eu trouxe para você ver como que o CESP cobra. Assinale a opção que não corresponde a ramo do MPU. Ministério Público Federal corresponde? Sim. Ministério Público Eleitoral corresponde? Não, porque o Ministério Público Eleitoral não tem estrutura própria. Ele é o Ministério Público Federal, porque o Ministério Público Federal que exerce a função de Ministério Público Eleitoral. Ministério Público do Trabalho compreende e Ministério Público do Distrito Federal e Territórios compreende. Então, a alternativa C, no item, seria, então, seu item lá, Ministério Público Eleitoral não pertence ao MPU, melhor, não compõe a estrutura, tá certo? Ele não tem estrutura própria. Não tem vida. Meus amigos, minhas amigas, e aí, gostou da aula do professor Marciano Xavier? Gente, o professor Marciano Xavier, ele é espetacular. Você pode procurar aí que você não vai encontrar professor com tanto conhecimento, humildade, didática de passar os assuntos. Ele é 10. Se você gostou dessa videoaula demonstrativa que nós colocamos na internet, no YouTube, sobre legislação do MPU, eu peço para vocês o seguinte, eu peço com bastante humildade para você se matricular no nosso curso completaço de técnico administrativo do MPU, completo, ponto a ponto digital, o curso do professor Marciano inteiraço, mais as minhas aulas aqui da Lá Concursos, por apenas 10 parcelas de R$25, e é isso mesmo, 10 parcelas de R$25, você vai ter certeza que você vai ter o melhor custo-benefício do concurso do MPU 2018 aqui na Lá Concurso. Espero vocês, um forte abraço, tchau, tchau. Clique lá.